Ignore o cheiro. É quase impossível seguir o aviso do bilhete enquanto o garoto abre a caixa. A empolgação que ele sentia já foi substituída pela incerteza. Instantes atrás, ele pensou ter achado um presente de Natal do tio, escondido no quarto pelos pais. Sabe que não deveria, já que o Natal ainda está a meses de distância. Mas que criança em 1985 conseguiria resistir à visão de uma caixa de NES? Ao abrir a caixa, o cheiro de dentro deixa o garoto enjoado. Ainda assim, aquele pequeno fragmento de empolgação, prestes a desaparecer para sempre, basta para fazê-lo enfiar a mão na caixa. Ele toca em algo que parece um controle de NES, formato certo, tamanho certo, mas tem algo estranho. Não é plástico, é macio, mais quente do que deveria, parece quase como pele. O garoto tira aquilo da caixa e fica horrorizado. O controle está pulsando, como se tivesse algo se movendo dentro dele, e lá está. Dentro há uma coleção de órgãos humanos em miniatura e ossos. Mas quando o garoto tenta abrir o estranho e grotesco dispositivo, ele começa a gritar. Desde o incidente de 1985, a Fundação SCP designou esse fenômeno como SCP-4136. Devido às limitações tecnológicas dos anos 80, há poucos registros de outras ocorrências. Mas há vários outros casos registrados confirmados como manifestações do SCP-4136 e seus efeitos anômalos associados. Os detalhes desses casos foram encontrados espalhados em recortes de jornais de cidades pequenas, assim como em depoimentos escritos de testemunhas oculares compartilhados em fóruns de discussão. Centrado em consoles antigos de videogame, o SCP-4136 parece ser um fenômeno exclusivamente ligado à Nintendo Corporation e suas subsidiárias. Todas as ocorrências da anomalia envolveram produtos criados e produzidos pela empresa. A Fundação SCP tentou contatar a Nintendo Company, mas sempre encontrou resistência. A Nintendo negou cooperação várias vezes e, em diversas ocasiões, ameaçou a Fundação com processos judiciais agressivos. Devido às ameaças, o Departamento Jurídico da Fundação SCP recomendou ao Conselho, o 5, encerrar futuras investigações sobre o pessoal da Nintendo. O Departamento Jurídico acredita que qualquer processo da empresa pode causar devastação financeira e até levar a fundação à falência. Como resultado, a Fundação SCP foi obrigada a se pronunciar publicamente e em particular para a empresa. Entre os memorandos internos que a Nintendo Corporation não é de forma alguma responsável ou conectada ao fenômeno conhecido como SCP-4136, qualquer semelhança entre esta anomalia e produtos da Nintendo ou suas subsidiárias é mera coincidência. A Fundação reconhece que criar produtos falsificados da Nintendo é roubo de propriedade intelectual. A Nintendo Corporation e sua representação legal não reconhecem a existência do indivíduo classificado como SCP-4136. Não querem divulgar sua identidade nem a de outros funcionários. Dados sobre atividades ou pessoal da empresa só serão divulgados ao público por canais oficiais. Qualquer pessoa que fizer alegações falsas de ter um tio ou qualquer parente empregado pela Nintendo enfrentará ação legal imediata. Essas alegações ameaçam a segurança e privacidade dos funcionários da Nintendo Corporation por divulgarem informações pessoais sem autorização. Em todos os casos conhecidos pela Fundação, o SCP-4136 ocorre entre crianças com idades entre 5 e 13 anos. Até o momento, o fenômeno nunca ocorreu com ninguém fora dessa faixa etária, mas parece ser indiscriminado quanto a gênero, origem ou localização geográfica. Essas ocorrências, concentradas entre meados e o fim dos anos 80, levaram a Fundação a verificar cuidadosamente cada caso. Quaisquer alegações falsas de encontros inexistentes com o SCP-4136 foram removidas de todos os registros. A seguir estão todos os exemplos de ocorrências confirmadas do SCP-4136, selecionados para que o pessoal da Fundação identifique critérios que qualificam um incidente como legítimo. Em 1989, um menino de 10 anos na Inglaterra, referido sob o nome falso de Maddie na documentação oficial, para proteger sua verdadeira identidade, experimentou o que poderia ser descrito como um encontro típico com o SCP-4136. Um pacote foi recebido em sua casa, com selos que indicavam que havia sido enviado internacionalmente. O pacote havia sido manuseado anteriormente pelo Serviço Postal dos Estados Unidos. No entanto, não havia endereço de remetente nele. O pai de Maddie expressou preocupações, já que nenhum deles esteve nos Estados Unidos ou tinha amigos ou parentes americanos lá. Isso deixou a entrega ainda mais estranha.
Quem mandaria uma carta de tão longe, do outro lado do Atlântico, para um menino de 10 anos na Inglaterra? A única indicação era um bilhete, presumivelmente do remetente, sem nenhuma informação de identificação, apenas as palavras: "Eu lhe dou as cópias que faltam." Agindo com cautela, o pai de Maddie foi o primeiro a abrir o pacote, inspecionando seu conteúdo cuidadosamente antes mesmo de contar ao filho sobre sua existência. Dentro havia 2 edições recentes da Nintendo Power Magazine, a revista oficial impressa da empresa, que trazia novidades e estratégias sobre videogames. A Nintendo Power começou a ser publicada entre julho e agosto de 1988, um ano antes desse pacote não solicitado. A Nintendo of America contratou a filial americana da britânica Future PLC para publicar a Nintendo Power. Ironicamente, apesar da parceria com uma editora britânica, poucas cópias da revista circularam no Reino Unido. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Sem notar nada estranho nas revistas, o pai de Maddie deixou o filho ficar com elas, já que ele gostava de videogames. Apesar disso, muitos dos primeiros consoles da 4ª geração, como o Nintendo Entertainment System, ainda não haviam chegado ao Reino Unido. Para Maddie, ler sobre videogames era o mais perto que ele chegava de jogá-los, até que a tecnologia se tornasse mais acessível em sua vida. Então, ele rapidamente se apegou muito às suas edições da Nintendo Power e leu ambas de capa a capa várias vezes. No entanto, Maddie passou a ter um segmento favorito e sempre pedia aos pais um Nintendo Entertainment System com o jogo. Abordado no segmento era uma matéria de 5 páginas sobre uma versão para Nintendo do jogo Pauper, Rise of the Monster King, originalmente do Sega Genesis. Criado por um desenvolvedor de jogos japonês chamado Redacted. Era um RPG por turnos onde os jogadores formavam um grupo de monstros para combates durante o jogo. A Fundação SCP já está ciente de outras atividades anômalas relacionadas a cópias de Pauper, Rise of the Monster King, em especial as aparições do SCP-951 comumente associadas a esse jogo. A equipe de pesquisa deve se familiarizar com os detalhes deste caso. Porém, o mais relevante para esta anomalia é o seguinte detalhe. Segundo todos os registros da Fundação, como documentação de lançamento, edições da Nintendo Power e materiais de marketing arquivados, não há provas de que este título do Sega Genesis foi oficialmente portado para o NES. Esta versão de Pauper Rise of the Monster King era um jogo que simplesmente não existia. Aqui reside o caso mais benigno do SCP-4136. Crianças afetadas costumam receber informações não divulgadas, muitas vezes falsas, sobre a Nintendo Corporation ou suas subsidiárias. Essas informações costumam ser entregues pelo Serviço Postal dos Estados Unidos, além de casos envolvendo objetos conhecidos como SCP-4136-2. Produtos modificados feitos ou ligados à Nintendo. Entregues nas casas dos afetados com informações não reveladas, esses itens costumam ser achados escondidos em quartos, geralmente em locais pouco visíveis.
Esse foi o caso de uma ocorrência do SCP-4136 em 1982, na qual uma criança no Arkansas, referida como Billy na documentação oficial, encontrou um cartucho de jogo do Nintendo Entertainment System debaixo da sua cama. O cartucho era de um jogo lançado oficialmente como tie-in do filme Ghostbusters e vinha acompanhado de um bilhete que dizia: "Você gosta de Busters, não?" Esse incidente ocorreu no verão de 1982. No entanto, as filmagens principais de Ghostbusters só começariam em 28 de outubro do ano seguinte, a mais de 1.700 quilômetros de distância, na cidade de Nova York. Quando inserido em um console NES, não havia nenhum jogo jogável presente no cartucho. Ele simplesmente tocava a famosa música tema associada ao filme, escrita e interpretada pelo músico americano Ray Parker Jr. Pesquisadores da Fundação incluíram anotações neste caso específico do SCP-4136. Desejando deixar claro que, se tudo o que existisse de Ghostbusters fosse sua música tema, então o mundo provavelmente seria um lugar melhor. Nada abertamente prejudicial foi divulgado através dessas ocorrências do SCP-4136. No entanto, nem toda ocorrência desse fenômeno é tão inofensiva. Em novembro de 1985, uma criança na Suíça, referida pelo nome falso de Mindy na documentação oficial, recebeu um manual de instruções do jogo Duck Hunt, que foi descoberto ser uma ocorrência do SCP-4136. Embora o jogo em si tivesse sido lançado como um dos jogos de lançamento do NES na América do Norte um mês antes, Duck Hunt não seria lançado para os mercados europeus até 1987. Apesar das diferenças de datas, o conteúdo do manual do jogo foi muito modificado em comparação ao oficial da Nintendo. Essa versão alterada continha várias anotações manuscritas que explicavam para Mindy como caçar e capturar diferentes animais de vários tamanhos, desde ratos até cachorros. Havia também várias imagens instrutivas, junto com um bilhete anexado que dizia "Materiais de caça". Naturalmente abalada por essas imagens, Mindy foi levada à psicoterapia pelos pais, onde um psiquiatra infantil perguntou como ela conseguiu o manual do Duck Hunt anotado. Essa entrevista se tornaria o primeiro relato registrado de um encontro com um indivíduo conhecido como SCP-4136-1. Mindy disse que recebeu o manual do tio biológico e conseguiu dar uma descrição física aproximada. Ele era de meia-idade, calvo, não tinha nenhum tipo de pelos faciais e media cerca de 1,5 metros de altura. Mais tarde, encontros com SCP-4136-1 corroborariam muitos desses detalhes, embora a etnia da figura pareça mudar dependendo de onde ele é observado. Apesar de nunca ter tido interações anteriores com ele, Mindy confiava implicitamente na figura, descrevendo que sabia, quase instintivamente, que ele era seu tio. Ao serem questionados, os pais de Mindy confirmaram que ela não tinha tio ou parente biológico com a descrição da figura desconhecida. As aparições de SCP-4136-1 pareciam coincidir com as ocorrências do fenômeno SCP-4136. Pesquisadores confirmaram, investigando os registros do Serviço Postal dos Estados Unidos, que a anomalia não se origina do USPS. Eles desconhecem sua cumplicidade ao entregar materiais nocivos em nome de SCP-4136-1, aparentemente a figura real por trás da atividade anômala. Contudo, devido a diferenças na aparência, acredita-se que isso ocorreu por meios anômalos de alteração de percepção. Tentativas de rastrear SCP-4136-1 usando tecnologia de reconhecimento facial não tiveram sucesso. Caso a Fundação receba novos relatos do SCP-4136, estão sendo elaborados procedimentos para tentar usar reconhecimento de marcha para rastrear e capturar o indivíduo. Algumas das ocorrências mais notáveis do SCP-4136 envolveram a descoberta ou entrega não solicitada de produtos relacionados à Nintendo, incluindo controles, consoles e periféricos, que aparentam ter sido adulterados. Por meios anômalos, esses itens são classificados sob a designação SCP-4136-2. No entanto, essa designação não se limita ao hardware. Ela também foi aplicada a revistas e manuais de jogos alterados de forma anômala, assim como a qualquer outro produto relacionado à Nintendo que tenha sido modificado. Um incidente semelhante foi registrado no Tennessee em 1987. Uma criança, referida na documentação como Timmy, receberia um pacote que se acredita ter se originado do SCP-4136-1, após encontrar uma caixa grande escondida no fundo do armário do seu quarto. Ao vasculhar o armário, Timmy achou a caixa com algo que parecia uma Zapper, um acessório criado para o Nintendo Entertainment System e lançado em 1985. Timmy não tinha um NES na época, mas o acessório em forma de pistola logo capturou a imaginação do garoto.
Segundo a documentação do incidente, Timmy saiu do quarto com a Zapper na mão. Ele apontou animado, achando que era um presente surpresa dos pais, pensando ser só uma pistola de raio de brinquedo. No entanto, ao mirar no pai e puxar o gatilho de plástico, o pai de Timmy caiu instantaneamente no chão da cozinha, convulsionando rapidamente. A mãe de Timmy tentou entender rapidamente o que havia de errado com o marido. Achando que os pais só participavam de sua fantasia, Timmy usou a Zapper nela também. Os dois adultos ficaram incapazes de se mover, convulsionando e com espasmos fortes. Um bilhete de SCP-4136-1 recuperado da mesma caixa que o Zapper dizia: "Pais são um incômodo, não são?" Um relatório médico indicou que ambos os pais sofreram graves crises epilépticas. No entanto, nem a mãe de Timmy, nem seu pai, tinham histórico pessoal ou familiar de epilepsia. Depois de adquirir e analisar o acessório Zapper, a Fundação SCP descobriu que um tecido neural alongado atravessa o controle, substituindo os circuitos eletrônicos. Testes de DNA do tecido indicaram que ele pertence a várias pessoas distintas. Até agora, o Departamento de Perícia Anômala da Fundação não encontrou correspondências de DNA conclusivas entre vivos ou mortos. Testes com este objeto, SCP-4136-2, concluíram que a precisão do dispositivo é extremamente imprecisa e não confiável. E essa imprecisão só aumentou desde o acidente em 1987. Em quase todos os casos registrados de um objeto SCP-4136-2, que assume a forma de um hardware de videogame da Nintendo, o item em questão geralmente é capaz de causar danos substanciais aos seres humanos. Frequentemente inclui pequenas quantidades de matéria biológica. Na tentativa de localizar o SCP-4136-1, a Fundação entrou em contato com a família de Michael, o destinatário do controle de NES preenchido com órgãos humanos miniaturizados. Designado como Sujeito 21, o então menino de 9 anos, assim como os outros afetados pelo SCP-4136, foi transferido para um agente disfarçado da Fundação, que trabalhava como terapeuta infantil. A pedido do comando, esse agente pediu para Michael escrever uma carta endereçada ao SCP-4136-1. Foi isso que ele escreveu: "Querido tio, meu terapeuta me pediu para falar com você. Eu venho pensando em você há muito tempo, e nunca tive confiança para te contar. Quem são seus pais?" Minha mamãe e meu papai disseram que não lembram dos seus pais. Pesquisei nossa história familiar e você não aparece. Se puder me contar quem são seus pais, ficarei feliz. Isso realmente está me incomodando, Michael. Essa carta foi então colocada em uma caixa de correio na esperança de que chegasse ao SCP-4136-1. Da mesma forma, esse tio anômalo conseguia fazer com que itens fossem entregues aos destinatários. 3 dias depois, Michael recebeu o que desde então foi designado como Objeto 999 e que posteriormente foi contido, junto com todos os outros itens, SCP-4136-2, na ala de baixa prioridade C do sítio 49 da Fundação. O objeto em questão era um console Sega Genesis, que parecia ter sido feito inteiramente de carne. Os testes revelaram que a matéria biológica era uma correspondência perfeita com o DNA de Minoru Arakawa, o ex-presidente da Nintendo of America. A Fundação entrevistou Minoru Arakawa e descobriu que a maior parte de sua carne peitoral foi removida por meios desconhecidos. Ao ser questionado, Minoru Arakawa afirmou que sempre teve os pontos. Embora afirmações feitas por um de seus colegas parecessem contradizer essa declaração, os sinais vitais de Minoru Arakawa pareciam sugerir uma longevidade anômala. No entanto, a Fundação SCP não conseguiu rastrear seu paradeiro após sua renúncia em 2002. A Nintendo Corporation ainda se recusa a confirmar se Arakawa é a verdadeira identidade do SCP-4136-1. Ao abrirem o objeto 999, os pesquisadores encontraram o rosto de Arakawa, cuja boca era a entrada para um cartucho de jogo e havia 2 portas para controles. Não se sabe se o Sega Genesis feito da carne de Arakawa é senciente ou não. Parece ser capaz de se mover através da manipulação da própria carne, permitindo que se desloque por uma curta distância pelo chão. Como em todas as outras ocorrências de SCP-4136-2, esta também incluía um bilhete de SCP-4136-1. No entanto, em vez de responder a qualquer uma das perguntas na carta de Michael, simplesmente dizia: "Meu tio da Nintendo." Veja o Patreon do Dr. Bob e torne-se pesquisador júnior. Agora assista a outro arquivo do Dr. Bob. Como o SCP-674, a arma de exposição, torna a Nintendo realidade.